Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para compartilhar da Palavra de Deus e seus ensinamentos. Um momento de renovar a nossa fé e a nossa esperança. O tema do nosso programa de hoje é viver a Quaresma. E o texto que usaremos para a meditação é do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e de 16 a 21, que diz: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa.
Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que é a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas você, quando for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então o seu pai vê no secreto e o recompensará. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, põe o óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê no secreto. E seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A pergunta para nós hoje é: como temos vivido a nossa vida? A vida é mais curta do que imaginamos. Benjamin Disraeli diz uma frase muito sábia: a vida é muito curta para ser pequena. De fato, a vida já é curta, mas o ser humano tem facilidade em transformar a vida, que já é curta, numa menor ainda. O que está apequenando a sua vida? O que torna a sua vida pequena? O que te incomoda? Bem, entramos no tempo da quaresma. Gosto de ver a quaresma como esse tempo oportuno para consertarmos algumas coisas que estão erradas nas nossas vidas. Esse é o tempo de roçar o inso e deixar o melhor de nós aparecer, a partir da fé em Cristo, claro. A vida é curta, ao pó voltaremos. Este tempo do calendário litúrgico não é uma obrigação, mas é uma oportunidade para quem verdadeiramente busca a conversão da sua vida e a transformação dos seus relacionamentos. A quaresma é tempo de preparação. Quem aproveita esse tempo de verdade, colhe os frutos. O que a quaresma nos ensina sobre aproveitarmos melhor o tempo que nos resta? Que Jesus nos ensinou sobre isso? O primeiro ponto é a caridade. O texto bíblico previsto para este dia inicia falando da caridade, especialmente sobre a doação de esmola a quem precisa. Contudo, o ensinamento de Jesus sobre a caridade é um ensinamento que parece ser contra a propaganda. A doação deve ser feita com humildade, sem buscar a aparência ou reconhecimento exterior. O que importa é Deus enxergar o nosso coração. Deus não está interessado que multidões vejam e saibam o que fazemos. Deus está interessado na nossa intenção. Ela é real ou é mera busca pela aparência? Vivemos hoje, mais do que nunca, a era da exposição. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman diz: na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Ou seja, não ser visto nas redes sociais é como não existir. Através das redes sociais, dancinhas, teatrinhos e outras coisas, cada um apresenta a si mesmo como um espetáculo a ser consumido. A pessoa se transforma em um produto. O que importa são os likes. E quando não há likes, há tristeza e até depressão, como se eu ou você não existisse.
Nesse sentido, o ensinamento de Jesus é claro. As pessoas veem o exterior, mas Deus nos encontra em secreto. Ele reconhece a verdadeira intenção no nosso coração. Deus conhece se queremos reconhecimento ou ajudamos ao próximo sem pretensão. Diante de Deus não há hipocrisia, pois Deus enxerga por trás das máscaras. Portanto, Quaresma é o tempo de intensificar a caridade, não para sermos vistos, reconhecidos e aplaudidos, mas para servirmos com fidelidade a Deus por meio do próximo. Essa é a intenção da caridade. Esse é o verdadeiro e o mais autêntico amor ao próximo. A Deus não importa a aparência, importa quem realmente somos em secreto. O segundo ponto é a oração. A Quaresma é uma oportunidade para intensificarmos a nossa vida de oração. Esse é um tempo especial para buscarmos maior intimidade em nosso relacionamento com Deus. Como está a sua vida de oração? Como está o seu relacionamento com Deus? Deus ainda conhece o som da sua voz? Ou faz tempo que Deus não escuta a sua oração? Conforme o ensinamento de Jesus em Mateus, o importante é a intimidade com Deus. Também a oração não deve ser uma prática de propaganda e marketing pessoal. A oração é a conversa com Deus. Não é um auê para promover o próprio ser humano, mas relacionamento que glorifica tão somente a Deus. Jesus disse: mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a sua porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o Pai que o vê em secreto lhe dará a recompensa. Não subestime o poder da oração. Muitas vezes experimentamos o deserto, a seca, o vazio, a busca pela vida em abundância, prometida por Jesus. Valorize seu tempo de intimidade com Deus. O terceiro ponto é o jejum. Da mesma forma, conforme Jesus, também o jejum não deve ser utilizado para a promoção pessoal. Jesus disse: mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Mais uma vez, o importante não é o mundo inteiro. O mundo inteiro não precisa ficar sabendo que você está jejuando. Ao contrário, o importante é o que Deus saiba disso. E Deus pode usar o jejum para transformar você. Mas o que é o jejum? Conforme a medicina, quando nos alimentamos, uma grande quantidade de sangue é bombeada para a região do estômago e do intestino, para que consigamos fazer a digestão. Quando jejuamos, o sangue se concentra no cérebro, oxigenando mais o cérebro, o que nos torna mais concentrados na nossa oração. E claro, o jejum é uma prática importante, mas que precisa ser realizado com cuidado para não prejudicar a saúde da pessoa que jejua. Contudo, há outros jejuns que podemos fazer nessa quaresma. Daria um exemplo de fazer um jejum de redes sociais? Será que conseguiríamos ficar sem até o domingo de Páscoa? Ou quem sabe um jejum de assistir TV? Ou um jejum de algo na qual você se apega muito? Outra opção talvez seja o hábito de deixar de criticar, falar mal das pessoas, fazer fofocas e por aí vai. Temos muitas opções de jejum. Esse sacrifício é importante para que aprendamos a depender mais de Deus. Um quarto ponto é o tesouro. Nosso texto termina com Jesus ensinando sobre os tesouros. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Palavras duras
e difíceis de ouvir, mas não podemos arrancá-las da Bíblia. Elas estão ali. Aqui Jesus está de fato apontando para a transitoriedade da nossa vida. Somos pó e ao pó voltaremos. Não sabemos o dia da nossa morte, mas sabemos que a vida neste mundo tem um fim. E como sabemos, não levaremos nada conosco em nosso caixão. Atrás do carro da funerária não vai um caminhão de frete. No caixão não tem gavetas. Por isso a pergunta é: eu e você estamos preparados para aquele dia? Quando Deus nos chamar, ressuscitaremos para a vida eterna? Você tem certeza da sua salvação? E essas perguntas nos incomodam. Graças a Deus, o próprio Jesus ajuntou o tesouro nos céus, quando pagou pela nossa salvação com o preço da sua própria vida na cruz. Mas o diagnóstico continua possível de ser feito. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está o nosso tesouro? Qual é o meu, o seu, o verdadeiro tesouro? Onde está o nosso coração? É tempo de refletir sobre isso, sobre como nos aprisionamos a bens e a coisas materiais e nos esquecemos facilmente das coisas de Deus. Sobre como facilmente acreditamos que somos salvos por nossos bens e nos esquecemos da salvação, já realizada por Deus em Jesus. Sobre como caímos facilmente na tentação. A todo momento, Deus vê o que está no nosso coração. Deus está interessado na sua versão privada, não na sua versão pública. Onde precisamos corrigir o nosso caminho. Onde a nossa vida precisa de consertos. Onde a nossa vida precisa de perdão, recomeço e reconciliação. A verdade é que o chamado da Quaresma é um chamado ao arrependimento. Não apenas individual, mas coletivo. Sem arrependimento não há transformação e mudanças. Mudar é difícil, mudar dói. Deixar Deus nos transformar é doloroso. Contudo, após a dor, vem a cura, que é o perdão. Vivemos hoje um momento de crise. É crise na política, é crise na economia, é crise no meio ambiente. Como chegamos a esse ponto? Por que o ser humano não consegue dar um passo para trás, se arrepender e repensar se a sua jornada está conduzindo a um bom futuro? Se a humanidade não se arrepender dos seus caminhos de destruição, voltaremos todos ao pó mais rápido do que imaginamos. Sem arrependimento, não há futuro. Sem arrependimento, não há começo. Sem arrependimento, não há sonhos. Aproveitemos esse tempo para reavaliar as nossas vidas, lembrando que somos pó e que ao pó voltaremos, valorizando o que realmente importa. Deixe de lado o orgulho e vaidades pessoais, busque o perdão, a reconciliação através da caridade, da oração, do jejum, do tesouro no céu. O tempo passa. E como já foi dito aqui, num piscar de olhos. Que Deus nos ajude a curar as nossas feridas. Que possamos seguir sempre fiéis e firmes naquilo que Ele ensina. A Quaresma nos chama a refletir e repensar nossas atitudes, levando em conta todo o sofrimento de Jesus. Mas essas ações não são somente para um período, mas sim para uma vida toda, em qualquer situação e tempo. Que Deus olhe para dentro de nós e encontre coração quebrantado, cheio de compaixão e fidelidade. Desejo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém.
passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. O fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. O fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, por providência assim por mãos de Deus chegou a